Eu estava no saguão do hotel, conversando com o Natan, o meu acompanhante, o rapaz que veio comigo, enquanto esperávamos o transporte que iria nos trazer para cá. Estávamos conversando sobre a corrupção do meio evangélico nos dias atuais, a degradação dos púlpitos, da pregação. Então eu mencionei, na época de Lutero, que foi o período das trevas, século XII em diante, uma coisa assim horrorosa. O Papa Leão X, na intenção de construir a Basílica de São Pedro, cria ali então, formula a venda das indulgências, um documento que livraria os pecadores do purgatório. E esse documento era adquirido mediante o pagamento de um valor. Enfim, aí você sabe o que acontece, surge a reforma protestante. Mas imagina, mesmo o período chamado das trevas, comparado aos dias de hoje, é meio-dia. Porque veja que coisa interessante. Apesar de todas as heresias e da venda de indulgência, tudo estava ligado à eternidade, à salvação. As pessoas compravam o documento porque tinham medo de ir para o inferno. E as pessoas que vendiam o documento estavam pensando na salvação, no perdão. Ninguém estava falando de riqueza, curas, qualquer outra coisa. Hoje, eternidade não está com nada. Se tinha ainda um pudor naquela época, se não negociava algo relativo ao novo mundo, ao novo céu e nova terra. Tinha a ver com redenção, expiação, perdão, salvação, redenção. Hoje as pessoas não têm a menor noção nem de quem elas são. Hoje se negociam aqui ou agora. Hoje o que se vende é prosperidade, riqueza, fama, sucesso. Faz com que as indulgências sejam coisa de criança. Não há nenhuma menção de redenção, nenhuma menção de céu, de perdão, de inferno e de condenação. Isso é um absurdo. Isso foi retirado dos púlpitos. Os próprios indivíduos que frequentam essas comunidades não estão interessados em uma vida após a morte. Não estão preocupados com a sua eternidade. Essas próprias pessoas estão ali buscando alguma coisa que dê alívio imediato, solução temporal, material, física. Elas não têm o menor interesse pelo estado eterno das suas almas. Essas pessoas que estão lotando auditórios para ouvir pregadores coaching, curandeiros, apóstolos. Essas pessoas estão lá para sentir alguma vibração interior, para ter alguma paz temporal, mas não tem nada a ver com redenção, com perdão. Aliás, nem se anuncia Cristo nessas igrejas. Eu desafio você a escutar algum desses sermões e contar quantas vezes o nome Cristo é mencionado. Eu te asseguro que em muitos casos você não vai ouvir uma vez sequer. E se ouvir, não vai ser o nome de Cristo associado à sua obra. Você não vai ouvir Cristo ser citado associado à sua obra, à sua encarnação, sua vida sem pecado, morte substitutiva, ressurreição, ascensão e governo. Você não vai ouvir isso. É um absurdo. Isso é para deixar, é para ficar devendo, ter dívida com John Tetzel. É para pedir desculpa para ele. Isso é muito triste.
e até no meio também, alguns meios históricos, de igrejas históricas. É tanta doutrina e teologia, tanta filosofia, que se esquece também de tratar o pecador como imagem e semelhança de Deus, que se esquece de pregar o evangelho e chamar o arrependimento, de pensar na multidão que está morrendo, indo aos borbotões ao inferno. Igreja, pecador, Deus, Jesus, cristão, não é somente tema de estudo. O Deus da Bíblia é um Deus vivo, não é um cadáver que eu abro, estudo o fígado, o rim, o coração, depois cubro, amanhã eu acabo de estudar o resto. Não, é um Deus vivo, que eu tenho que ter relacionamento. A igreja de Cristo é o povo eleito, povo esse que nós pastores temos que chorar. Pecadores são almas que a semelhança de John Knox, deveríamos também dizer: dá-me as almas do Brasil, senão eu morro. Dá-me as almas do Nordeste, senão eu morro. Dá-me as almas de Recife, senão eu morro. O que nós estamos precisando é de um avivamento. De um avivamento. Eu falo à minha igreja várias vezes e falo na oração inicial: Senhor, eu estou cansado desse ativismo evangélico, eu estou cansado programação e programações, retórica. Meu Deus, onde está a demonstração de poder que ocorria no tabernáculo metropolitano quando Spurgeon pregava, que acontecia em Northampton quando Jonathan Edwards pregava, que acontecia na Inglaterra como George Whitefield pregava, ou na capela de Westminster, quando às sextas-feiras aquele doutor abria a Bíblia em Romanos e expunha o texto com poder, lógica em chamas. Precisamos disso. Gente chorando. Me lembro quando eu conheci o Paul Washer pela primeira vez. Ele disse para um discípulo dele aqui no Brasil: eu quero conversar com alguns pastores, separa alguns pastores para eu conhecer no Brasil. E um deles fui eu, daí eu passei a conhecer ele. Mas eu me lembro que ele disse para o seu discípulo: quando eu encontrar esses pastores, a primeira coisa que eu quero fazer é levantar as calças deles para ver os joelhos, para ver a condição dos joelhos deles. E eu pensei: meu Deus, vai ver tanto Monange nesses joelhos. Nós precisamos entender que essas coisas não são fabricadas, não se compram numa prateleira de Walmart. Essas coisas não mudaram com a sofisticação, com a modernidade, meu irmão. Tozer disse: se alguém quer algo de Deus, deve aprender a gastar tempo, e muito tempo com Ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se arrepender dos seus pecados, então virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos disso, igreja. Orar, clamar a Deus, confessar nossos pecados. Leia Esdras 8, Esdras 9, leia Neemias 9, leia Daniel 9. A oração de confissão, de arrependimento, pedindo: ó Deus, aviva a tua obra, faz ela conhecida no meio dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Visita, Senhor. Visita o Congresso Nacional, visita o Parlamento, visita a Suprema Corte, visita o Legislativo, o Judiciário, visita, Senhor, visita o governo federal, visita, Senhor, as favelas, visita as periferias, visita as instituições, Senhor, que vai ser desse país. Como Leonardo Ravenhill disse, temos que clamar por um avivamento, porque eu temo, se não vir o avivamento, virá o juízo no lugar dele. E eu acredito que no Brasil pode estar acontecendo a mesma coisa. E aí diziam para ele também: a igreja está sofrendo por causa do pecado da América. Ravenhill diz: não, a América está sofrendo por causa do pecado da igreja. É uma verdade que poderíamos aplicar hoje.
ao nosso contexto. Irmãos, eu queria isso de vocês. Hoje, graças a Deus, nós não temos mais problema com o conhecimento. Ele chegou a nós. Muitos pregadores dizem que o YouTube está fazendo para a igreja hoje o que Gutenberg e a imprensa fizeram para Lutero na Idade Média. O conhecimento tem chegado, pregações expositivas, seminários online, livros, pregadores dos mais distintos brasileiros e norte-americanos, teologia reformada crescendo nos 4 cantos do país. O conhecimento, hoje nós não podemos esconder atrás da desculpa da ignorância. O conhecimento está disponível. Entretanto, eu temo que nós já tenhamos conhecimento suficiente, ou para trazer um avivamento, ou para nos santificar, ou para nos condenar, porque agora chegou a hora de colocar isso em prática. Chegou a hora de sairmos, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Chegou a hora de alçarmos a nossa voz na universidade, no curso fundamental, no médio, na repartição do trabalho, na empresa. Alçarmos a nossa voz e pregarmos o Evangelho de Cristo. Testemunharmos da nossa fé para esse mundo perdido. Precisamos pôr em prática. Já lemos sobre a coleção de livros de Ian Bound sobre oração. Agora precisamos dobrar nossos joelhos e orar. Já lemos sobre os sermões poderosos de Spurgeon. Agora chegou a hora de nós replicarmos a mesma coisa. Precisamos fazer isso. Ir às ruas, pregar o Evangelho de forma informal ou formal. Grupos formais ou informais, em tempo e fora de tempo. Você já imaginou se Recife for visitada com avivamento? Se a primeira igreja for visitada com avivamento? Você já imaginou se Deus abrisse os céus e rompesse um avivamento e nos despertasse para uma vida robusta de oração, fome das escrituras, fome de oração, fome por santificação, separação do mundo, do mundanismo, paixão pelas almas, desejo evangelístico, desejo missionário? Que rebuliço nós não causaríamos aqui? Você deve orar por isso. Pastor, mas já está tão bom. Sim, mas nós não temos ideia o quão bom ainda pode ser. Pastor, mas tem crescido tanto. Sim, mas não temos ideia o quanto ainda pode crescer mais. Quem concorda comigo diz amém. E essa não é a mensagem que eu vou pregar, tá? Agora eu nem sei o que eu prego mais. Eternidade não está com nada. Meu Deus. Papa Leão, John Tetzel, purgatório, indulgência. O que você encontra hoje? Uma miserável arca da aliança para pôr na tua casa, um lenço ungido. Você está levando demônio para a tua casa, macumba para a tua casa, maldição para a tua casa, que não faz sequer menção do nome da pessoa bendita de Cristo, não eleva nenhum dos atributos de Deus, não glorifica o Espírito Santo, pelo contrário, escarnece do Espírito Santo, não exalta a cruz de Cristo, pelo contrário, pisa os pés do sangue da nova aliança. Meu Deus do céu! E levando essa multidão inteira para o inferno de olhos vendados. Oh, meus irmãos, começa a chorar pela igreja brasileira, começa a chorar por essa multidão de ovelhas perdidas, como Jesus disse, estavam exaustas e aflitas, pois eram como ovelhas sem pastor. Diz para elas que há um pastor em Sião, diz para elas que há lei em Sião, diz para elas que há salvação em Sião, diz para elas não segui-lo por causa dos pães que foram multiplicados, mas para elas trabalharem pela comida que dura para toda a eternidade. Diz para elas que a cruz de Cristo não se limita a um bem temporal, mas que há uma redenção eterna para elas. Diga isso, que eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois do grego.
Diz para elas, meu irmão, como escreveu aquele velhinho, o outdoor de Cristo. Diz que o outdoor de Cristo, o método de atrair pecadores, não é essas coisas horrorosas, esses amuletos, essas coisas. Eu, quando for levantada, todos atrairei a mim. A maneira de atrair é a cruz de Cristo, é o Cristo erguido, Cristo morto, Cristo crucificado. Paulo escrevendo aos Coríntios: quando estive convosco, nada propus saber, senão Cristo e este crucificado. Você quer ver almas vindo? Você quer ver igrejas lotadas? Pregue Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Essa é a boa e antiga e velha mensagem. Ela não precisa de sofisticação, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa de nenhum suporte. Ela fala sozinho, como Spurgeon disse, ela é como um leão. Solta ela, que ela faz o serviço. Prega essa mensagem. Amém. Amém. Amém.